Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Olha a Dé Aranha aqui comigo. Dé, vamos falar do Vasco já, Dé? Vamos, compadre. Vamos? É comigo mesmo. É, vai passar pano ou não? Não, que passar pano, porra. Eu não sou o cara que cuida de estacionamento de carro, porra. Você não é panelinha, não? Eu não, porra. Então, amigo, Dé, vai botar aqui o dedo na ferida, vamos falar de Vasco. Eu quero saber qual que é o nome dele. Você sabe o nome do Dé? O que é aranha? Onde que ele arrumou uma aranha careca desse jeito? Será que ele gosta mesmo de aranha? Isso não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC está passando aí embaixo. Esse vermelhinho aí não paga rigorosamente nada. Vai dando o joinha, que é importantíssimo para o nosso trabalho. E já eu trago essa figura queridíssima. Sou apaixonado por ele, porque, olha, se você não conhece o Dé Aranha, assista o nosso vídeo a partir de agora. Roda a vinheta! Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Essa fera, esse artilheiro, esse cara que vocês adoram. Já adora mesmo? O pessoal gosta. É, então tá bom. Sabe, mas assim, eu acho que não gosta muito não, porque ontem alguém fez um comentário assim: fala pro Dé que ele que tem que ser o técnico do Vasco. Aí ele tá de sacanagem comigo. Já deu, parceiro. Não faz comigo, não. Agora eu falo pra ele, eu sou pedra, não sou mais vidraça. É isso aí, eu sou pedra. Não sou mais vidraça, não. Aliás, você tem pedra no nome? É, meu nome é Domingos Pedra. Domingos Pedra. Por que Dé? Não sei. Dé deve ser porque era Domingos Elias, né? Iniciais do meu nome. Agora o Aranha... Dé o Aranha, foi o Apolinho que botou esse apelido. O Aranha é o Apolinho. É o Apolinho. Que botou. Mas por que Aranha? Aranha era uma gíria da época. Na época dos anos 70, que a gente criou muitas gírias, por exemplo, o traíra de minha autoria. O traíra é assim. Agasalhar é o palhaço, bundão, o rei da cocada. Isso tudo são nossas gírias dos anos 70. Mala pesada é do Kleber Leite. Mala pesada, tal da mala branca, mala preta. Isso tudo eram gírias da época, né? Mas o Aranha queria dizer o seguinte, era uma coisa que não era muito legal. Era assim uma coisa, por exemplo, o tempo se tivesse ruim, porra, malandro, hoje o tempo tá aranha pra caramba. O cara, por exemplo, pescando siri, uma calça feia pra caramba. Porra, malandro, que calça aranha pra caramba. Então todo mundo falava aranha. E o Apolinho cismou de colocar o apelido em mim em aranha e pegou até hoje. E quer saber de uma coisa? Eu até gosto do apelido de aranha. Não, e quem tem o zap dele, ele manda aranha pra gente. Manda mesmo, cara. Mas, aliás, eu sempre fui muito chegado à aranha. Quem gosta, gosta. Nossa, né? Nós gostamos. Desculpar que eu tô começando a ficar meio prejudicado. Uma gripezinha tá querendo me pegar, mas não vou dar mole pra ela não, parceiro. Ela pode vir, como diz o canhota, de trava alta, mas se quiser molezinha, senta no colo do Gerson, o canhotinha de ouro, porque ele realmente é um ex-combatente. É verdade. Canhota, um beijo. Beijão pra Maria Helena também, né? Maria Helena, aniversariante de ontem. Isso aí. Beijo carinhoso. Aí. Canhota é uma doce. Show, Canhota é show. É sensacional. Mas eu fico chateado quando ele fala que você pegou gol emprestado do Roberto Dinamite para botar no seu livro. Malandro, ele me ama, sabe? Na verdade que ele me ama, mas aí ele quer me sacanear. Mas eu posso falar um negócio pra você? Não tem como não gostar das sacanagens do Gerson, o Canhotinha de Ouro. Um dos maiores jogadores de futebol mundial de todos os tempos. Eu sou apaixonado também. Eu também. Mas vamos falar de Vasco. Agora, mesmo, a gente muda um pouquinho. Você sabia, rapaz, que eu tenho que agradecer a Super Rádio Tupi, que me poupou dos últimos 5 jogos do Vasco, cara. Mas você sofreu menos ou sofreu menos, né? Porque o último jogo que eu fiz do Vasco, me lembro que eu fiz contra o Palmeiras. Sim, foi bom. Contra o Atlético, o Atlético Mineiro. Aí depois teve um jogo contra o Bahia, que o Vasco tomou uma piada, e um jogo contra o Curitiba, né? Depois disso aí, para minha sorte, para minha alegria, eu pude ser poupado dos últimos jogos do Vasco e tem sido triste, hein, parceiro? Então, quando você fala que está triste, você não está gostando. Não, ninguém tá você está gostando? Não, lógico. Você, parceiro, tu está gostando? Não está. Tu está feliz? Claro que não. Não tem como gostar. Não. Do jeito que muito pelo contrário, a gente está muito chateado. Mas vamos pensar para frente, porque o Brasil perdeu hoje para Israel.
Um jogo que eu achei a arbitragem um pouco complicada, mas os meninos também se complicaram. O goleiro Kaique, que é do Palmeiras, no segundo gol falhou. A seleção brasileira depois pegou pênalti uma vez, aí o juiz deu pênalti dele de novo na sequência da jogada e o cara chutou para fora, mas o Brasil perdeu 3-2, está voltando o Andrei e voltando o Marlon, 2 jogadores para o Vasco. O Andrei fica até o dia 30. Se o Andrei iria jogar apenas o jogo com Goiás e Cuiabá, agora de repente ele joga diante do Internacional, também que é no outro domingo. Segunda-feira não sei se dá tempo, se ele vai conversar com o Barbieri, se vai se colocar à disposição, ele e o Marlon. Deixa eu te perguntar, você aproveitaria esses dois já voltando da seleção, já para o clássico com o Flamengo? O que você faria se pudesse dar um palpite à comissão técnica do Vasco da Gama, Dé? Questão de entrosamento. A vida toda eu me lembro o Andrei jogando com o Marlon Gomes no meio campo. Sim. Ou não? Sim. Eu estou jogando conversa não, dentro da base e na seleção. Por que no Vasco o Marlon Gomes era sempre usado como um homem de beirada, fazendo funções? A mesma coisa eu não gosto do Andrei, quando ele é obrigado a fazer a cobertura do lado esquerdo, ali do lado onde tem o Piton. O secretário do Piton. Sim, aí você tira a característica do jogador, que é de entrar na área do adversário. Bom, Wellington, ficou muito claro para todos nós de que nessa ausência, pelo menos dos últimos 4 jogos, não comentando o jogo do Vasco, eu pude observar e ter uma certeza maior da dificuldade que o Vasco tem. Houve dificuldade na contratação de jogadores, claro que vieram bons jogadores. A gente não vai chegar aqui e dizer que o time do Vasco é uma porcaria. Não é. Tem muitos jogadores de qualidade, mas tem muita deficiência no seu elenco. Isso. O Vasco tem muitos jogadores jovens promissores, mas você não pode chegar e jogar os caras num campeonato de tamanha responsabilidade. Aliás, o único campeonato que o Vasco tem, que é o Campeonato Brasileiro, não é? E aí você não tem jogadores de meio campo. Eu digo jogadores de meio campo, aquele que protege a defesa, aquele mais cascudo, aquele mais malandro. Volante não tem mais, né, Wellington? Na verdade, 2 jogadores não existem mais. É volante, centroavante. Sim. É o caso do Vasco, que tem um centroavante. Que é o Pedro Raul. É o Pedro Raul, mas não tem aquele cara que é necessário jogar à frente do zagueiro, que tem um pouco mais de experiência e categoria. E o câncer do Vasco? Não tem um meia de armação. Não tem um cara que segura uma bola, que prende, que toca. Por exemplo, era o que o Nenê fazia. Por isso é que a gente... do Vasco está fazendo o Juventude. Por isso é que a gente uivou aqui. Tudo bem, o cara tem 42 anos, 41, 43, o cara que se dane. Em determinados momentos do jogo, 30 minutos, né, Wellington? Sim. De repente, até um tempo de jogo. Não, o cara poderia ter uma utilidade num elenco carente. Se o Vasco tivesse jogadores sobrando nesse setor, tudo bem, mas nunca teve. Então aí o que acontece? A coisa desanda, o técnico começa a ficar injuriado, o torcedor cheio de esperanças se sente enganado, não é? Porque se prometeu isso, se prometeu aquilo, e está lá o Vasco voltando às origens nos últimos 15 anos, que é lutar contra o rebaixamento. Nesse momento está na zona de rebaixamento. Como é que eu posso falar para mais de 20 milhões de torcedores do Vasco que esse é o retrato do Vasco? Eu não posso dizer, mas é. Mas você diria que você, mesmo com essa realidade hoje, com o Paulo Brax dando entrevista aí no nosso canal, falando em correção de rota, em correção de contratações, você tem uma esperança que com esse grupo, reforçando aí onde você pediu, que no meio de campo, o Vasco vai subir, vai brigar lá no meio da tabela, um pouquinho mais para cima, você tem essa esperança ou não? Esperança tu tem. Esperança tu tem. Mas houve alguns erros na contratação do Vasco. Sim. Os acertos e erros em posição. Por exemplo, há jogadores aqui, como o Orediano, né, que foi uma contratação muito cara. E que o torcedor está pedindo para... Mas ele joga, ele é o PEC. Ele é o PEC. Porque ele só joga naquela posição. Eu acho o seguinte, tu cabe ao técnico ele buscar uma formação,
Porque a primeira coisa que você faz num time quando você tem problemas é você arrumar o seu setor defensivo. Ele já arrumou. Então, já arrumou? Você não acha? Não sei, Vamos talvez. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Lucas Piton. Tá bom. E o meio campo? Aí o meio campo parece conta. Você teve conta conjunta na sua vida? Sim. De Aranha e ou. Sim, eu. Né? Esse é o problema. Então, é em cima do que você está falando. Já não vai contar com o Barros, porque ele está com um desconforto muscular, está fora. Então, é o menino também. Jair, Galaza, Alex Teixeira e Cabarral, ou Figueiredo, ou Eric Marques. Você tem o menino Rodrigo. E o Rodrigo? Você tem o menino Rodrigo, que é um menino que eu gosto dele. Sim. Mas é muito jovem. Não é? Então você já tem contusões. Como é que chama o menino mesmo? Estou esquecendo o nome. Barros se contundiu. Também que é outro garoto. Sim, 18 não é? Então por que você, Wellington, nesse momento de dificuldade, você não põe uma zaga com 3 zagueiros? Você botaria então... Eu colocaria 3 zagueiros. Você faria Capasso, Robson e botaria ou até o próprio Miranda. O Léo na frente. Ou até o próprio Miranda, não me importa. Eu gosto do Miranda. Eu gosto também. Eu gosto do Miranda, mas o Bambu andou falhando. Quem não falha, gente? Sim. Eu colocaria 3 zagueiros nesse momento, daria uma liberdade maior aos 2 laterais. O Léo pode jogar de volante, o Léo, o capitão. Eu não sei, Wellington, eu sei que a gente não pode inventar. O que a gente tem que fazer é dar uma consistência maior ao seu setor defensivo e ganhar um pouco mais de velocidade do meio para frente. Não há necessidade, por exemplo, de você jogar com centroavante. Eu acho que o Pedro Raul, nesse time do Vasco, ele tem dificuldade. A bola também não chega. Não chega exatamente porque não tem meia. Não tem quem? Se não tem o garçom. Meia, e vamos lembrar o seguinte, o que o Peck faz no time? Jogando de beirada. Ele não é o cara que passa o jogo todo vindo para fazer marcação no meio, para reforçar setor. Aí o que acontece com ele? Com 20 minutos de segundo tempo ele não tem que sair. Quantas vezes você vê ele na linha de fundo proporcionar a jogada para que o Pedro Raul consiga finalizar? Porque quando a bola vem de frente para o atacante, é muito difícil. Quando você põe a zaga jogando de lado ou de costa, aí cresce muito a possibilidade do centroavante se dar bem. Não, o Pedro Raul não é cabeçudo. Ele é um jogador até que talentoso, sabe dominar uma bola, mas não tem nenhuma velocidade. E ele não participa do jogo. Quer ver um exemplo de centroavante que participa do jogo? Eu vou dar 2. Sim. O Gabigol. Sim. E o Tiquinho Soares do Botafogo. Ou eu estou jogando conversa fora? Você colocaria o Cano também nisso? Também, o Cano, apesar da idade, apesar do mau momento do Fluminense, que é natural, o Fluminense se sobrecarregou, pouco elenco, essa coisa toda, hoje o Cano está com mais dificuldade. Mas você viu a mobilidade do Cano? O Cano vinha da defesa ajudar. Não é escanteio, faltas laterais, não, eu estou falando com a bola em movimento. O Fluminense lembrava a gente uma pelada organizada, não é? Aquele monte de jogador de um lado, do outro, sem posicionamento fixo. Então eu gostaria de ver um Vasco um pouco mais defensivo, mas um pouco mais de velocidade do meio para frente. Uma liberdade maior para o Peck, uma liberdade maior para o Figueiredo, de repente até o Alex Teixeira entrando no segundo tempo. Tá? Eu gostaria o Marlon Gomes com o menino Andrei no meio do campo, com o Jair. Tu entendeu? Essa possibilidade, de repente, por que não? Com uma liberdade maior para 2 jovens jogando na frente, jogando fechadinho, puxando contra-ataque. Isso é uma alternativa até você buscar uma outra situação de contratar um jogador de meio do campo de qualidade, um cascudo, um xerife ali no meio do campo, tipo o André da vida, não é? Um meia, tipo a Arrascaeta, o cara que segura a bola, que manda, que domina. O Vasco não tem isso, não é? Mas dá tempo de esperar. Pensador não tem. Isso é um erro grave. Isso é um erro grave porque você contrata alguns jogadores para posições que você tem e fica carente em determinadas posições. É inadmissível o que fizeram com o Nenê. Não foi com o Nenê. Ninguém sacaneou o Nenê, não foi nada disso. Houve um reconhecimento ao Nenê, mas ele ainda poderia ser útil ao Vasco. Até dezembro. Poderia ser útil até dezembro, em determinados momentos do jogo, a malandragem dele, 30 minutos de jogo às vezes. Uma bola parada. Até bola parada não acontece nada, sabia?
Bola parada não acontece nada. O problema é através da bola parada, o escanteio, as faltas laterais. E o Nenê continua fazendo a diferença lá no Juventude. Desde que ele chegou lá, o time não perdeu mais, cara. Não é verdade? Tem feito gols. Mas olha, eu tenho esperança. Então, para segunda-feira. Até de vencer. Até de vencer. Porque esse jogo é um jogo. Esquece. Tem favorito? Tem. O Flamengo é favorito. Mas como diria o Eurico, é um campeonato à parte? É um campeonato à parte, não é? É um campeonato à parte, a motivação à parte, o torcedor tem uma motivação completamente diferente. E tem o seguinte, o futebol, ele é contado, das vezes, um erro individual, um erro da arbitragem, uma expulsão. São determinados detalhezinhos que mudam a história de um jogo. Vamos lembrar Fluminense e Vasco. A primeira bola do jogo, um dos maiores goleiros do país na atualidade, deu uma bola para o Pedro Raul fazer um gol com menos de um minuto. E o Pedro Raul fez e o Vasco... Por muito pouco não ganhou, teve a chance até de fazer o segundo, lembra? Num cruzamento do Peck, que a bola tocou na trave, o Alex Teixeira estava dormindo, né? Não acreditou no lance. Se assustou com a bola. Aliás, atacante se acredita em tudo, né? Ali foi um erro imperdoável. O Vasco poderia ter feito 2-0 e ter vencido o jogo, né? Mas de qualquer maneira, Wellington, é preocupante. Eu não estou aqui para enganar o torcedor do Vasco. Eu vou daqui a pouquinho voltar a fazer os jogos do Vasco, porque eu acredito sim. E é gostoso, sabe, Wellington? É gostoso fazer jogo do Vasco, apesar de se envolver emocionalmente. Você acaba torcendo e quando perde você acaba falando como torcedor, mas eu não faço tipo, eu sei disso. Nunca fiz. Por isso que o pessoal gosta que eu traga você. Nunca fiz, tenho pelo Vasco um amor muito grande, mas acima de tudo eu sou um comentarista, que eu não posso estar passando pano para vocês, querendo enganar, jogando conversa fora. Tem o seguinte, não é obrigado ninguém a concordar comigo não, hein? Pelo amor de Deus. Questão de opinião. Isso aí. Tem muita gente aí que não vai concordar com o que estou falando. Não concordo com isso, com aquilo, com o senhor. Beleza. Isso é uma democracia. Aliás, temos que aproveitar a democracia enquanto a gente tem tempo, né? Porque daqui a pouquinho nem sei se a gente pode falar mais porcaria nenhuma. Né? É verdade. Meu amigo, gostou do nosso vídeo? Comente aí, pedir para você comentar. Ele acredita que o Vasco possa vencer o Flamengo na segunda-feira. Não vai ser fácil, vai ser um grande jogo. Estamos esperando esse grande jogo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. E também habilite o sininho para receber todas as nossas notificações. E espalhe esse link aí para os seus amigos, né? Mostra mais esse vídeo do Del Aranha, sem dúvida uma frequência muito gostosa, vocês vão ser pedidos para falar com o Dé, e ele é um amigo do coração, e eu tenho uma paixão muito grande também. Dé, muito obrigado, cara. Eu pedi a vocês aí, né, para sentar o dedo no canal dele aqui, que ele adora, cara. E dá um joinha. Dá um joinha. Papai do céu abençoe vocês. Em especial aqui é muito grande, né, Ué? É verdade. A torcida do Vasco é uma... Apesar de ter aqui alguns infiltrados, sejam bem-vindos, né? Para cornetar, é bom demais. O futebol é uma democracia plena e aqui é a casa do Vasco, mas isso aí. Você é muito bem recebido, viu? O rubro-negro, o alvinegro, o tricolor. Aqui também é a casa de vocês. Muito bem. Minha gente, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Dé Aranha e o Wellington Campos.